Ok, iniciando aí a gravação da aula, Matemática Aplicada. Essa é a nossa terceira aula, né? Na aula passada, a gente falou de função linear, né? Hoje nós vamos falar de função quadrática. Gabriel está pedindo aqui, tarde, se importaria. Deixa eu só ver a mensagem aqui. Me dá uma. Só um minuto aqui. Sobre como. É outra coisa. Ok. Então, veja bem, vamos falar aqui de função quadrática. Ó, chegou mais gente aí, Isabelle, boa tarde. Rodrigo, boa tarde. Como vocês chegaram? Joia, Rafael estava aqui solitário, então agora já tem colegas aí, isso é bom. Nós vamos falar aqui, pessoal, de função quadrática, ok? Vou compartilhar minha tela aqui. Não posso compartilhar tela ou janela. Vamos pegar a tela. Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá aqui o fórum, não é isso que eu quero. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim. Sim, joia. Então, vou abrir eu vou chegar isso aqui para cá. Vou abrir minha mesa aqui. Ok. Que aí eu consigo acompanhar o chat aqui. Muito bem, pessoal. Então, função quadrática, né? O que é uma função quadrática? Quadrática. É uma função polinomial de grau 2, né? Então, uma função assim, ó, f de x igual a ax2 mais bx mais c, com a diferente de zero. O único que não pode ser zero aqui é o coeficiente a. O resto não tem problema. Então, isso é uma função quadrática. Tem como gráfico uma parábola, né? E para a gente esboçar o gráfico dessa parábola, eu preciso de algumas informações. Por exemplo, quais são elas? Primeira informação é com relação à concavidade. Concavidade. O que é isso? Se ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Então, ó, se o A é maior que zero, implica que ela é côncava para cima. Se o A é menor que zero, implica que ela é côncava para baixo. Ok. Então, concavidade. Segunda informação são com relação aos interceptos. Interceptos, ou seja, onde ela corta os eixos. Ela corta o eixo OY, aonde? No ponto C. Então, aqui, ó, o ponto C indica onde ela corta o eixo OY. Isso significa que meu x é igual a zero. Perfeito. E ela pode ou não cortar o eixo OX, né? Ela corta o eixo OX em 2 pontos, pode ter um único ponto, ou pode não interceptar o eixo X. Então, significa que aqui, ó, nós vamos ter o AX2 mais BX mais C igual a zero, né? Ou seja, onde que meu Y vale zero? Vou igualar o Y, a função a zero, né? E aí, para achar esses interceptos, né, também chamada de raízes, né, nós vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos usar aqui primeiro o conhecido delta, que é B2 menos 4AC, e aí podemos ter um delta
menor que zero significa o quê? Não possui raiz, né? Ou seja, não corta o eixo x. Eu posso ter um delta igual a zero, então tem duas raízes iguais, ou raiz única, né? Raiz única, ou duas iguais, também pode ser chamada assim. Ou eu posso ter um delta maior que zero, e aqui nós temos duas raízes distintas, correto? Então, é isso sobre a parábola. E aí, tem alguns pontos da parábola que também podem ser comentados. Então, aqui, ó, tá aqui o meu plano, x, o, y, e eu tenho uma parábola, vamos pegar aqui, né, ó, algo assim, ó, meia tortinha, mas tudo bem. Tá aí uma parábola, né? O que que nós temos? Esse ponto aqui, ó, é onde ela corta o eixo y, é o meu ponto C, o valor de C. Aqui nós temos duas raízes, x1 e x2, significa que eu tenho um delta maior que zero, né? O meu A é maior que zero, que ela tem concavidade para cima, e eu tenho um outro ponto aqui que é chamado de vértice, né? É o extremo da minha parábola. Como é que eu acho as coordenadas desse ponto? Esse vértice é dado por menos b sobre 2a, que é a coordenada, que é a abscissa. Então, eu posso pegar esse valor aqui, ó, menos b sobre 2a, e substituir na função, e aí eu vou achar o valor de y, ou eu posso colocar aqui, ó, menos delta sobre 4a, é o valor de y também. Então, ó, é uma outra forma de achar o valor de y. Então, vou pegar um exemplo aqui. Nós temos aqui um exemplo. Vou passar para o preto aqui. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, vou pegar aqui x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu tenho aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. O que que eu posso afirmar? Ela é côncava para cima, porque o meu A aqui, né, o A vale 1, implica que o A é maior que zero, então é côncava para cima, né? O meu C vale 6, então é onde ela corta o eixo OY, né? Concavidade para cima, corta o eixo Y. Posso falar do vértice, ó, menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. E outra coisa importante também, que o vértice, né, que é esse ponto extremo da parábola, pode ser o ponto mínimo ou um ponto máximo, né? Se a concavidade for para cima, eu estou no ponto extremo mínimo. Se a concavidade for para baixo, eu vou estar num ponto extremo máximo. Mas esse vértice é sempre um ponto médio aqui, ó. Ele está no meio entre x1 e x2. Né? Sempre, eu posso imaginar sempre aqui, ó, uma reta, né, que divide a parábola exatamente ao meio, chamada eixo de simetria. Esse eixo vai sempre passar no vértice da minha parábola. Muito bem. E aí, pegando o nosso exemplo aqui, ó, x2 menos 5x mais 6, se eu igualar isso a zero, vou botar aqui x2, peraí, vou igualar minha caneta aqui. x2 menos 5x mais 6, se eu igualar isso a zero, eu vou achar as prováveis raízes, né? Pode ter duas raízes, pode ter uma raiz, ou pode não ter raiz. Então, para isso, nós vamos calcular o delta, como eu disse anteriormente, ó. B2 menos 4AC, tá aqui, ó, o valor de delta. Então, meu B é menos 5, é menos 5 ao quadrado, então é 25 menos 4AC. Então, eu vou até escrever isso assim, ó. Menos 5 ao quadrado, menos 4
vezes 1, que é o A, vezes 6, que é o C. Né? Então, meu delta aqui fica o quê? 25 menos 24, que é igual a 1. Delta igual a 1. Delta maior que zero, temos duas raízes. Como é que eu acho as raízes? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, a raiz x1 vai ser o quê? Menos B, como 5 lá é menos 5, então vai virar 5 positivo. 5 positivo. Mas, como delta é 1, né? A raiz de 1 é o quê? Mais ou menos 1. Por isso que vem mais ou menos a raiz de delta aqui, ó. Eu vou pôr 5 mais 1 dividido por 2, né? Que é o 2A. Isso dá 6 por 2, isso dá 3. E o outro, que é o x, duas linhas, segunda raiz, isso é 5 menos 1 sobre 2, que isso dá 4 por 2, 2. Então, significa que minha parábola tem duas raízes, 2 e 3. Esse gráfico aqui, ó, pode até representar exatamente isso, ó, com cavidade para cima, passa no ponto 2 e no ponto 3, né? O vértice dessa parábola, menos b sobre 2a. Então, se eu pegar aqui, qual que é o vértice? Menos b, então, como b vale menos 5, então, menos 5, que é menos 5, né? Que o b é negativo. Então, vai virar 5 sobre 2a, que é 2, e menos delta sobre 4a. Esse aqui não tem esse menos, não, né? Delta sobre 4a só, que é 1 quarto. Não, foi mal, gente. O meu y é negativo, claro. Menos 1 quarto. Que o delta vale 1 e o a também. Então, menos 1 quarto, que é exatamente esse ponto aqui, ó. O menos existe, sim, tá? Aqui, ó. Então, ficou 5 meios e menos 1 quarto. Observe que entre 2, que é esse valor, e 3, qual que é exatamente o centro, né? A metade aqui, o ponto médio entre 2 e 3, 2,5. Então, é exatamente o 5 meios. Ok? Tá claro isso, pessoal, até então? Sim? Dúvidas? Não? Muito bem. Então, toda função quadrática vai gerar como gráfico uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo, né? Pode ter uma única raiz, pode não ter raiz, pode ter duas raízes, que é o intercepto OX. O intercepto Y é sempre no ponto C. Então, para esse nosso exemplo aqui, onde que ela corta o eixo Y? No 6. Pronto. Isso é uma parábola. Tudo bem? E aí, como aplicação disso, eu vou pegar um exercício aqui, ó, que é exatamente esse, que envolve uma parábola. Tá? Vou fazer esse exercício aqui com vocês, como aplicação de função quadrática. Olha só. Peguei um exercício aqui, ó. Vamos lá. Para evitar uma pandemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade imunizou toda a população, de modo a evitar a proliferação da doença. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t2 mais 120t. Então, olha só, a minha função f é menos 2t2 mais 120t. O que eu posso falar? Isso tem como gráfico uma parábola, que é grau 2, e tem uma parábola com concavidade para baixo, porque o meu A aqui, ó, vale menos 2. Muito bem. O T representa o tempo, que é medido em dias,
E quando o T for 0, é o dia anterior à primeira infecção. Ou seja, se o T for 0, qual que é o número de infectados? 0, né? Vou substituir na função aqui o T por 0, vai dar 0. Ok. E que tal expressão vale por 60 dias. Então, quer dizer que o meu T maior que 0, menor ou igual a 60 dias, né? Pode ser maior ou igual a 0, porque se for 0, dá 0. Se for 60, vocês vão ver também que vai dar 0. Mas vamos lá. Vamos entender o porquê. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deverá ser feita no dia em que o número de infectados chegasse a 1.600 pessoas. Nessas condições, que dia, ao contar do início da contaminação, a segunda dose deverá ser aplicada? Então, veja bem, isso aqui é uma aplicação, né, de função quadrática. Eu voltei para cá só para eu ver o chat. Como que nós vamos responder isso para a secretaria? Ela quer saber, contando a partir do dia 0, daqui a quanto tempo eu vou aplicar a segunda dose. Ok. Se F de T me dá o número de infectados, eu quero saber F, qual é o valor de T, que é o tempo medido em dias, que será igual a 1.600 infectados, né? Quando que teremos 1.600 infectados? Então, vou igualar aqui, ó, menos 2t ao quadrado mais 120t, isso tem que ser igual a 1.600. Então, quer dizer que menos 2t ao quadrado mais 120t, posso subtrair aqui, ó, menos 1.600, isso é igual a 0. Pronto, eu tenho uma função quadrática aqui, ó, né? Eu quero saber daqui a quantos dias eu vou aplicar a segunda dose. Muito bem. O que nós vamos fazer, então? Vamos ver as raízes aqui, né? Eu não estou igualando aqui a 1.600? Perfeito. Então, mesmo esquema. Eu posso simplificar isso aqui um pouco para ficar com números menores? Posso. Eu posso dividir tudo por 2 ou por menos 2 aqui, tanto faz. Vou dividir tudo por 2. Para que você vai dividir? Só para ter números menores. Posso fazer isso? Posso. Então, dividindo tudo por 2, ó, menos t ao quadrado mais 60t menos 800. Ok. Isso é igual a 0. Vamos calcular aqui o delta. Quem que é delta? B2, então esse aqui é o quadrado, ó. 36 é 60, né, ao quadrado dá 3.600, menos 4AC. 4, né, que fica positivo, né, então vai dar menos 3.200. Ok, então meu delta deu 400. Perfeito. Poderia estar usando essa expressão aqui? Poderia. Só ia aumentar o valor dos números, mas a resposta ia ser a mesma. Então, vamos achar as raízes. T é igual a menos B, então menos 60, mais ou menos raiz de delta, né? Então, aqui implica que raiz de delta, raiz de 400, é igual a 20. Perfeito. Então, aqui vai dar 20 sobre 2A, que é menos 2, né? 2 vezes menos 1. Muito bem. Então, implica que nós temos uma raiz T1 igual a menos 60 com menos 20 dá menos 80. Menos 80 dividido por 2, por menos 2, né? 40. Ok. E 1t2, que é a segunda raiz, menos 60 mais 20 dá menos 40, e menos 40 dividido por menos 2 dá 20.
Então, quer dizer que 20 e 40, qual seria a resposta? O que que justifica isso aqui? Vamos analisar o gráfico. Olha aqui, a pergunta é: nessas condições, em que dia, ao contar do início, a segunda dose deverá ser aplicada? Uma coisa que eu não falei aqui no nosso exemplo anterior, e isso serve para toda parábola, né? Essa reta vertical aqui que passa pelo vértice é chamada de eixo de simetria. Quer dizer que eu tenho sobre a minha parábola pontos equidistantes a essa reta. O que que isso significa? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, a distância dele até essa reta é exatamente igual a do outro lado, ó. Ou seja, ela está dividindo a minha parábola ao meio. Perfeito. Onde que eu quero chegar com isso? Que essa parábola, né, ela tem concavidade para baixo. Vamos fazer o gráfico aqui para visualizar melhor. Aqui, ó. Tá aqui o meu eixo X, tá aqui o meu eixo Y, concavidade para cima ou para baixo. Nós já sabemos que é para baixo, né? Porque o meu A aqui, ó, é negativo. Perfeito. Onde ela corta o eixo aqui T, no caso, né? Que é tempo. Aqui a minha parábola XY, mas na verdade aqui eu tenho tempo contado em dias e aqui eu tenho o F do tempo, que é o número de infectados. Então a minha parábola vai ficar assim, ó. Vai ficar meio tortinha aqui, mas vamos lá. Aqui, ó. Vem assim, tananã, vem assim e desce aqui. Tá um pouco fora de escala, mas só para vocês entenderem. Esse ponto aqui, ó, são minhas raízes, né, dessa parábola. Ok, que é 20 e 40, quer dizer que tanto no 20 quanto no 40, eu tenho isso igual a 1.600. Se você pegar essa parábola, essa função aqui, ó, trocar t por 20 ou t por 40, né? Vamos voltar aqui. O que que significa? Que se o meu t for 20 ou o meu t for 40, eu vou chegar em 1.600, né? Graficamente aqui pode estar um pouco estranho, porque eu estou chamando de f de t, mas aí fica parecendo que é zero. Na verdade, não é zero, né? Quando eu tenho 20 ou quando eu tenho 40, eu chego em 1.600, que é a igualdade que a gente fez aqui, ó. Isso igual a 1.600. Então, quer dizer que eu posso aplicar tanto no 20 quanto no 40, mas aquilo que eu falei, né? O eixo de simetria aqui, ó. Então, quer dizer que daí a 20 dias, eu posso aplicar a segunda dose, que eu vou ter exatamente 1.600 infectados. E aí, daí a mais 20 dias, que chegou lá no 40, eu vou ter o mesmo número de infectados. Ok? Tá claro isso, pessoal? Pessoal, voltar aqui. Estão me ouvindo aí? Tô sim, professor. Tô ouvindo. Ah, então, Eu joia. explicando, tudo fica tranquilo. Oi? Com o senhor explicando, tudo fica tranquilo, fica fácil. Ah, obrigado. Joia. Então, aqui, ó, eu não vou falar que é F de T, não, né? O meu eixo Y aqui, porque senão fica parecendo que é zero infectados. Não é. Não é zero. Eu tenho 1.600 infectados, daí a 20 dias e depois mais 20 com 40 dias. Então, respondendo a pergunta, que dia, a contar do início, a segunda dose precisará ser aplicada? Daí a 20 dias. Ok, né? E detalhe, se eu esperar, se eu andar mais 10 dias aqui, ou mais 5 dias aqui, ó, se eu estiver no dia 25,
ou se eu diminuir 5 dias aqui, eu estiver no dia 35, isso representa aqui, ó, o mesmo número de infectados, ó, o mesmo número. Então, tá aí respondido para a nossa Secretaria de Saúde aí, quando deverá ser aplicada a segunda dose. Ok. Então, isso foi um exercício que eu peguei aqui, até da minha turma de cálculo 1, envolvendo aí funções quadráticas. Peguei esse exercício aqui. Tem outros aqui também que podem ser usados, mas são bem parecidos. Ok? Certinho? Podemos falar de função logarítmica e exponencial agora, ou vocês querem mais uma de grau 2 aí, função quadrática? Acho que podemos avançar. Podemos? Joia. Quem tinha pedido aí? Rafael? Tá ok, Rafael? Ok. Ok, então vamos lá. Bom, para a função logaritmo exponencial, eu também peguei. Ah, inclusive aqui, ó. Tem mais uma aqui que eu pedi, ó. Determine as coordenadas dos pontos de interseção da parábola. Depois eu vou postar essa lista para vocês aqui, ó. Quando que duas parábolas vão se encontrar? Aqui, ó, vou pegar mais esse exemplo aqui, então, peraí. Jogar isso lá. Um outro exemplo, aqui, ó. Quando que duas parábolas podem ou não, né? De repente elas não se encontram, mas será que tem tem ponto em comum essas duas parábolas? Sim ou não? É exatamente, ó. Eu tenho uma parábola x2 menos 3x mais 4 e uma, na verdade, uma parábola e uma reta, né? Envolvendo quadrática e linear. Essa aqui ficou boa. Será que existe interseção, né? Uma parábola com cavidade para cima e uma reta. Essa reta pode ser tangente, então um interceptor um único ponto. Ela pode ser secante, interceptor em 2 pontos, ou ela pode não interceptar. Eu posso, entre uma parábola e uma reta, eu posso ter essas três situações. Pode não ter ponto comum, pode ter um único ponto comum, chamado reta tangente, ou eu posso ter 2 pontos, chamado reta secante. Então, está pedindo para achar exatamente a interseção dessa parábola com essa reta. Bom, se interceptam, o ponto de interseção, ou os pontos, caso existam, têm as mesmas coordenadas, claro, são pontos comuns. Significa, vamos pegar como exemplo esse ponto aqui, ó. Esse ponto é um ponto que pertence tanto à minha parábola quanto à minha reta. Então, basta eu igualar. Eu quero saber exatamente onde a minha parábola, que é a minha função quadrática, é exatamente igual à minha reta. Essa é a solução, onde a parábola x2 menos 3x mais 4 é igual à minha reta de equação x mais 1. Ok, então aqui, ó, x2, vou somar esse aqui do lado de cá, né? Na verdade vai ficar menos x, então é menos 4x mais 3, vou igualar a zero. Ok, vou achar o meu delta aqui, mesma coisa. Eu posso fazer por fatoração também, tá? Um caminho aqui, se não quiser fazer delta, Bhaskara, um outro caminho é fatoração. Mas então, vamos no delta. B2 quer dizer 6 menos 4AC. 4 vezes 1 vezes 3, 12. Então, o meu delta aqui é igual a 4. Se delta é maior que zero, então temos ponto em comum. Ok. Raiz de delta aqui 2, né? Então, nós temos x igual menos b, então 3, né? Que é menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 2, sobre 2a. Ok. Então, ó, 1x1, 3 mais 2, 5, dividido por 2, 5 meios. E um segundo aqui, 3 menos 2, 1, dividido por 2, meio. Quer dizer que essas duas curvas se encontram em x igual a 5 meios e x igual a meio. Observem que, se eu pegar esse ponto aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, x valendo meio,
Se eu pegar esse ponto e substituir na reta, a reta que eu tenho, ó, y igual a x mais 1. Então, y igual a meio mais 1, isso vai dar quanto? 3 meios. Perfeito. Ok, isso é um ponto da minha reta, né? Coordenadas, se o x vale meio, o meu y vale 3 meios. Perfeito. Se eu fizer a mesma coisa lá na parábola, a minha parábola é y igual a x2 menos 3x mais 4. Ok. E eu vou falar aqui o mesmo x, né? X igual a meio. Então, eu vou ter um y igual a meio ao quadrado, dá 1/4, mais menos 3 vezes meio dá menos 3 meios, ok? Mais 4. Se eu fizer essa soma aqui, vamos tirar o mínimo, né? O mínimo entre 4 e 2 dá 4. Então, aqui vai dar 1. 4 por 2 dá 2, menos 2 vezes 3 dá menos 6. E 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui mais 16. Ok. 16 menos 6... Peraí, tem um negócio errado aqui, peraí. Mas 3 mais 4, x mais 1. Menos 4x mais 3 igual a 0. Não, tá. Se meu x for meio, ok. 1/4. Aqui, 3 vezes menos 3 meios, mais 4, well. 1 menos 6, 16. Isso aqui deu 16, menos 5, uai. Ah, tá, desculpa. Menos 5 mais, menos 5 mais 16. Isso aqui tá dando 11. Uai, deveria ter dado mesmo. O que que deu de errado aqui? Será que eu peguei a questão certa? Espera aí. x2 menos 3x mais 4x mais 1, well. x2 menos 3x. Só conferindo aqui, pessoal. x2, aqui virou menos 4x. Aqui virou mais 3. b2, 16 menos 12, 4. 3, mais ou menos 2 sobre 2. 3 de 2, 5. Por 2 dá 5 meios. Mas o que deu errado aqui? A ideia era para dar mesmo, hein? Well. 3, 4, 1 e 2. Uai. Essa questão não pode dar isso, não. Igualei as duas. Não tem nada de errado, não. Meio mais 1 dá 3 meios. Ué, gente. Vocês viram alguma coisa de inconveniente aqui? Não, né? Tá certinho, hein? Ué, B2, 6 menos 12. Tá. Não tem nada de errado, não, mas porque tinha que dar o mesmo número. 3 de 2, 5, por 2, 5 meios e meio.
Vai. É. Tá. Depois eu volto nessa questão aqui, só para a gente não ficar... É que não vi nada de errado com essa questão, viu? Mas eu volto nela, tá? Só para a gente não ficar muito travado nela, eu quero fazer uma de função exponencial e função logaritmo, que tem exercícios lá para vocês entregar sobre isso. Isso aqui, se não der tempo de voltar nessa questão 6, eu posto a solução lá no Fique Ligado para vocês, tá ok? Só para a gente não ficar aqui muito amarrado nessa questão. Vamos voltar aqui, então, e falar de exponencial e logaritmo. Depois eu volto nessa questão. Vou até, inclusive, colocar em outra página aqui, para eu ter essa página ali. E eu vou postar esse arquivo aqui para vocês. Olha só. Até coloquei a resposta aqui, ó. Determine o domínio da função real de variável real dada por... Isso também é função logarítmica, né? Olha só, o que a gente sabe de logaritmo? Que o logaritmo de um b qualquer na base x é igual a a. Isso é a função logaritmo. Qual que é a condição de existência? O meu x, ele tem que ser maior do que zero, e esse x também tem que ser diferente de 1. Ok, né? Para a gente resolver, ó, e esse B também maior do que zero, né? Esse B é um número maior que zero. Perfeito. O que nós vamos fazer? Qual que é a condição de existência para achar o domínio dessa função real aqui? É que as condições do logaritmo sejam satisfeitas, né? Ou seja, a base, quem que é a base aqui? X menos 1. E o logaritmando, né, aqui, ó, tem que ser maior que zero. Ok. Então, veja bem, nós temos logaritmo na base x menos 1 de menos x2, aqui é uma função de grau 2 também, é uma parábola, né? O gráfico disso seria uma parábola. Isso aqui. Então, vamos na condição, ó. X menos 1 tem que ser maior do que zero e também diferente de 1. Se o x é maior, x menos 1 maior que zero, implica que o meu x é maior do que 1, né? Para ser maior que zero. Isso é uma condição. Perfeito. Além disso, o x menos 1 tem que ser diferente de 1. Então, implica que o x tem que ser diferente de quanto? 1 mais 1, que é 2. Então, ó, ainda não está respondido. Ele tem que ser maior do que 1 e diferente de 2. Tudo bem até aqui? Pessoal? Estão me ouvindo aí? Joia, Rafael, ok. Bom, o que mais? Esse menos x ao quadrado mais x mais 6 tem que ser maior que zero. Então, veja bem, o que nós temos aqui? Uma parábola com cavidade para baixo. Então, a questão envolve, né, o assunto anterior, que é função quadrática, uma parábola com cavidade para baixo. E será que ela tem raiz? Será que corta o eixo em alguns lugares? Vamos igualar isso aqui a zero para descobrir as raízes. Olha só. Menos x ao quadrado mais x mais 6. Vamos descobrir se tem raiz. Estou igualando a zero. Então, vamos lá. O raciocínio é semelhante. Eu calculei o meu delta. Quem que é meu delta? B2 menos 4AC, que vai ficar menos mais 24. Ok. Então, meu delta deu quanto? 25. Tem raiz. Perfeito. Quem que é o x? E o x é menos b, então é menos 1, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2a, que deu menos 2. Perfeito. Então, nós temos uma raiz aqui, ó. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Ok. E a outra raiz?
menos 1 mais 5 dá 4. 4 dividido menos 2 dá menos 2. Ok. Ok. O que eu posso falar dessa parábola, então? Essa parábola, ela tem concavidade para baixo, tá? Assim, ó, porque o meu A vale menos 1, perfeito. Ela corta o meu eixo X no valor menos 2 e no valor 3. Ok. Mas isso ela tem que ter imagem maior do que zero. Onde que é maior que zero? Quando está acima do eixo X, né? Esse aqui é meu eixo X. Então, quer dizer que entre menos 2 e 3, a imagem é positiva. Fora disso, ó, aqui é negativo, aqui é negativo. Então, significa que para ser maior que zero, tem que ser maior do que o menos 2 e menor do que o 3. Eu estou colocando a bolinha aberta assim, porque se for menos 2, dá zero. Se for 3, dá zero. Eu não quero que dê zero. Quero que dê maior do que zero. Então, é algo maior do que 2, de que menos 2, e algo menor do que 3. E agora, eu tenho que juntar essas três condições. Quais elas? Maior do que 1, diferente de 2 e entre menos 2 e 3. Então, se a gente pegar todas as situações aqui, ó, para atender a base, tem que ser maior do que 1, tá aqui o meu 1. Quando chegar no 2, o 2 está fora e continua. Então, quem que serve para atender a base? Sendo maior do que 1, não passa pelo 2 e continua para cá até infinito. Ok. O que tem que acontecer para o logaritmo? É menos 2. Então, só fazer um pouquinho lá disso aqui. O menos 2 está onde? Está aqui, né? Mais à esquerda. Menos 2 e vai até o 3. Está aqui. Então, onde que atende? Atende tudo que está aqui no meio, ó. Perfeito. Ok, e agora o que é comum às três, né? É comum às duas situações. Então, significa o quê? Que ele tem que ser maior do que 1, ó, daqui para frente, atende todo mundo. O 2 tem que estar fora e vai até o 3. Então, qual que é a nossa resposta? A resposta é maior do que 1, o 2 está fora e vai até o 3. Então, ó, o 1 está aqui, mas não está aqui. O 2 está aqui, mas não está aqui. O 3 não está aqui e está aqui. Como tem que atender tudo aqui, ó. Maior do que 1, diferente de 2 e menor que 3. Então, eu posso responder assim, ó. O meu domínio é todo x maior. Posso pôr assim, ó. Domínio é o x real, tá o quê? O x tem que ser nesse intervalo entre 1 e 3, com o 2 fora. Então, eu posso pôr assim, ó. Maior do que 1, menor do que 3 e diferente de 2. Então, ó, entre 1 e 3, exceto o 2. Mas o 1 e o 3 também estão fora, tá? Não pertencem ao intervalo. Ok? Que é exatamente o que eu escrevi lá, ó. Entre 1 e 3 e o 2 está fora. Certo, pessoal? Dúvida nisso aqui? Isso é uma logarítmica. E agora eu quero fazer uma de exponencial. Exponencial, eu peguei essa questão aqui, ó. Essa questão de número 14. Essa aqui, ó. Vou pegar ela aqui. 14. Vou fazer ela aqui com vocês.
Depois eu vou voltar naquela lá, tá? Para ver o que deu errado. Bom, questão 14. Olha só, essa aqui é uma de exponencial, né? Ou seja, por que é chamada de função exponencial? Que a variável, né? O termo desconhecido agora está no expoente. Observe que está aqui, ó. Falou o seguinte, ó. Cientistas de certo laboratório, preocupados com as possíveis ameaças de guerras biológicas entre países inimigos, pesquisaram uma determinada bactéria altamente nociva à saúde humana, que cresce, né, segundo a expressão. Olha a expressão. P de T é igual 256 sobre 125, que multiplica 5 meios de t mais 1. Isso é uma função exponencial, ou seja, a minha variável está no expoente. Onde t representa o tempo medido em horas, né? Então, me dá a população de bactérias de acordo com essa função. Ok. Para obter-se uma população bacteriana de 3.125 bactérias, será necessário um tempo em horas com o valor absoluto de quanto? Então, em quanto tempo a minha população será de 3.125? Então, eu quero saber P de T, que é a população, igual a 3.125. Então, o que nós vamos fazer? Igualar as duas aqui, ó. 256 sobre 125, 5 meios de t mais 1, igual a 3.125. Bom, para resolver equações exponenciais, o que a gente sabe? Vamos pegar aqui, ó, um exemplo. 2 elevado a 1x qualquer igual a 8. Vou pegar um exemplo simples para a gente entender. O que é isso? Eu vou tentar colocar esse 8 na base 2, que no caso aqui é 3, né? 2 elevado a 3 é 8. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Perfeito. Tá aí. Ah, mas se não der para colocar, aí entra o logaritmo, né? O logaritmo é a inversa da exponencial, né? Exatamente isso, porque quando você tem o logaritmo de A na base B igual a x, como é que é a solução disso? B elevado a x é o meu A, né? Então, a exponencial é exatamente a inversa do logaritmo. Ok. Como nós vamos fazer a solução disso aqui? Bom, esse 3.125, eu consigo fatorar isso? Não sei, né? Vamos lá. Mas antes, eu posso escrever assim, ó. 5 meios de t mais 1 é igual a 3.125. Eu vou passar esse termo aqui dividindo, né? Mas dividir é exatamente escrever o contrário aqui, ó. 125 sobre 256. Tá clara essa passagem aqui, pessoal? Vou colocar no chat aqui. Tá clara essa passagem que eu fiz? Sim? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Ok, beleza, Isabelle. Joia. Rafael também, beleza. Bom, vamos lá. O que eu tenho? Que 5 meios de t mais 1 é igual. O 3.125, se eu fatorar, vocês vão ver que vai ficar na base 5, é 5 elevado a 5, que é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, aqui, ó, 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, né? É o 3.125 fatorado, para eu saber essa base. Se você escrever assim, ó,
3.125, eu consigo dividir por 5? Consigo. Dá 625. Eu consigo dividir por 5? Consigo. Dá 125. Eu consigo por 5? Consigo. Dá 25. Eu consigo por 5? Consigo. Dá 5. E aqui dá 5? Dá. Então, aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5. É 5 elevado a 5. Ok? Vezes, aqui, o 125 é o quê? 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. E o 256 é o quê? Base 2. Eu vou fatorar na base 2. Isso é 2 elevado a 8. Né? Que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 8 vezes, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, estou lá no 5. Vezes 2, 64, 6. Vezes 2, 128, estou no 7. E 2 elevado a 8, 256. Muito bem. Então, ó, 5 sobre 2, T mais 1 é igual. Aqui, ó, potências de mesma base, que é 5 elevado a 5, 5 elevado a 3. Você pode colocar 5 elevado a 8, que é 5 mais 3. E aqui, 2 elevado a 8. Observe que eu tenho ambos agora no mesmo expoente, é 2 elevado a 8. Então, quer dizer que eu posso escrever 5 sobre 2, T mais 1 é igual a 5 sobre 2 elevado a 8. Olha lá. As bases são as mesmas? São, ó, 5 sobre 2. Então, se as bases são as mesmas, T mais 1, deixa eu só conferir um negocinho aqui. Ok. T mais 1 tem que ser igual a quanto? 8. Logo, o meu T, 8 menos 1, 7. Ah, então quer dizer que está perguntando em tempo, em horas. Em 7 horas, a minha população bacteriana já atinge 3.125 unidades. Está feita a equação exponencial. Tudo bem? Tudo beleza. Joia. Então, tá aí um exemplo de exponencial. Então, fizemos aqui um exponencial, fizemos aqui uma logarítmica. Eu queria voltar nessa questão aqui para ver só o que aconteceu. Fizemos aqui uma equação de grau 2, aqui também. Só voltar nessa aqui, para ver se a gente não escreveu nada errado. Vou voltar no exercício lá. Isso aqui mesmo, perfeito. Então, nós temos x2 menos 3x mais 4 igual a x mais 1. x2, 3x aqui com menos x daqui virou menos 4x. E 4 menos 1 virou 3. Ok. Achei o meu delta, que é 16 menos 4 vezes 3, 12. Meu delta é 4. Ah, pessoal, já descobriu ele aqui, ó. Já descobriu, ó. Aqui, ó. Vocês não perceberam, mas o erro está aqui, ó. Aqui, ó, a hora que eu peguei menos B, aqui, ó, menos B que está aqui, não é esse daqui, não, ó. É esse aqui, ó. Esse é meu menos B. Então, menos B aqui é 4, ó. Menos 4, aqui é 4, ó. Aqui está o erro, que eu peguei aqui, ó. Pronto, ó. 4 e 2, 6 por 2, 3. Ah, agora sim, aqui dá 3. 4 menos 2, 2 por 2, 1. Tá aí. Agora, se eu pegar o x valendo 3 e substituir na reta aqui, ó, 3, pode ser 1 também, então vamos pegar 1 ou 3, tanto faz. Vou pegar 1 mais 1, ó, x valendo 1. Quanto que vai dar aqui? 2. X vai dar 2.
Ok. E se eu pegar esse mesmo x valendo 1 e substituir lá na minha parábola, x2 menos 3x mais 4, o x igual a 1, quanto que nós vamos ter aqui? Deixa eu só apagar isso aqui. Tananã. X valendo 1. Deixa eu só... X valendo 1. Nós vamos ter 1 ao quadrado, peraí. 1 ao quadrado é o próprio 1, menos 3 vezes 1, que é 3, né? 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 mais 4 dá quanto? 2, olha lá. Então, é o mesmo ponto, tá vendo? É o mesmo ponto, valendo 2. E se eu fizer com 3, dá a mesma coisa. 3 mais 1, 4. Substitui aqui por 3. 3 ao quadrado, 9. 9. 3 vezes 3, aqui dá 9. 9 menos 9, 0. Mais 4, 4. Ué, tem que dar, ué. Então, qual é o ponto comum? Se o x valer 1, o y vale 2. Se o x valer 3, o y vale 4. Então, nós temos dois pontos em comum. Um ponto 1 e 2, e um outro ponto que é 3 e 4. Conforme eu já havia previsto lá no exercício. Olha lá, 3 e 4, 1 e 2. Pronto. Agora sim. O que estava errado aqui? Que eu estava usando aqui, ó. O menos 3, não é esse, é essa aqui, ó, menos 4. Pronto, está resolvida a questão. Tudo bem, pessoal? Foi só um erro na substituição aí. Mas agora está resolvido. Ok? Ok. Mais alguma questão que vocês gostariam que eu fizesse? Não? Ah, então já. Nosso tempo também, né? São 16h05. Estamos aí no horário. Vou agradecer aí a presença de todos. Vou encerrar a gravação e o pessoal vai postar para vocês aí essa gravação, ok? Beleza, professor, muito obrigada. Nada, disponha, estou à disposição. Qualquer coisa, coloquem lá no Tira Dúvida, hein? Vou parar aqui.